E aí, gente, tudo bem? Então, seguindo aqui a nossa alternância, né? Semana passada a gente trabalhou filosofia, então hoje a gente volta a falar de sociologia. E hoje a gente vai trabalhar as chamadas perspectivas sociológicas, né? A gente está introduzindo aos estudos de sociologia, né? A aula passada a gente chegou a falar sobre a metodologia científica, falamos sobre o senso comum, né? Dividimos aí a sociologia, a ciência política, a antropologia, e agora a gente vai falar um pouquinho aí das perspectivas sociológicas. É, os sociólogos desenvolvem teorias baseadas em visões amplas sobre o modo de funcionamento do mundo, né, que são chamados paradigmas. O que é um paradigma? O paradigma é um conjunto de teorias, ideias que, que respondem, né, que correspondem às expectativas e às exigências de determinados períodos. Né? A gente tem aí, dentro da filosofia, não da sociologia também, melhor falando, né? A gente tem a chamada é, crise dos paradigmas. Né? A gente tem, surgem diversas teorias que vão se complementando, né? Que vão ratificando e tentando explicar determinada situação no mundo num determinado momento. Mas aí, com o passar dos anos, vão surgindo novas questões, a tecnologia muda, né? E aquilo que a gente sabia não é o suficiente para responder às novas demandas. Né? Então, aí a gente tem a queda de um paradigma e começam a surgir outras teorias, outras perspectivas, outras respostas para um novo contexto que está se estabelecendo. Né? Então, a gente tem a aparição de um novo paradigma. Então, é cíclico. Né? A gente tem, por exemplo, na Idade Média, o paradigma medieval ali é respondido através da fé, né, de teorias que justificam do teocentrismo. E no final da Idade Média, a gente tem o quê? Uma nova classe social surgindo, né, os privilégios começam a ser questionados, né, eu não aceito mais a explicação divina para tudo. Aí a gente entra na Idade Moderna. Aí a gente tem um novo paradigma que traz o homem para o centro do universo, o antropocentrismo. Eu utilizo a razão para tentar explicar as coisas. Eu tenho a consolidação de uma nova classe social, que é a burguesia. Então, assim, entenderam como funciona o paradigma? Né? A gente tem um paradigma e ele consegue dar conta de um determinado período. Mas depois, os paradigmas, essas ideias, esses conjuntos vão caindo e vai emergindo um outro, né, que vai dar conta de tentar explicar as coisas que estão acontecendo. Beleza? A sociologia observa as estruturas sociais, as nossas normas e os nossos valores e as nossas ações, mas sempre com um pensamento científico. A sociologia, a antropologia, a ciência política, a história, a filosofia não são feitas de opinião, mas sim de fatos científicos comprovados, tá? Não é eu acho. Aqui não tem achismo. Aqui é ciência. Beleza? Ela explica as diferenças, igualdades e desigualdades nas diversas sociedades e nos diversos momentos históricos. Os paradigmas de pensamento são resultados dessas estratégias e dessa contribuição de muitos pensadores. Esses paradigmas nos ajudam a entender como os fenômenos sociais se relacionam. Né? Então, esses paradigmas, essas ideias, né, esses conceitos científicos elaborados, comprovados e justificados, nos dão a possibilidade de tentar entender e relacionar o nosso pensamento, o nosso comportamento, os fenômenos sociais em que nós estamos inseridos e observamos. Aqui eu botei aqui um quadro, né, que fala um pouquinho aí sobre os paradigmas e alguns argumentos desse paradigma, né? Vamos para o primeiro aqui, ó, estrutural funcionalista, né, que aí a gente fala de Emiliano Durkheim, né? Qual é o argumento do funcionalismo? Né? A sociedade funciona como um sistema, um organismo, com partes interrelacionadas, trabalhando juntas para manter sua estabilidade e solidariedade.
Aí, quando a gente entrar em Durkheim, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre a solidariedade mecânica, sobre a solidariedade orgânica, beleza? Aí aqui é como se o Durkheim estivesse perguntando: como a sociedade funciona? Qual a relação das partes da sociedade, uma com as outras e com a sociedade como um todo? Essas são as questões que os argumentos de Durkheim vão tentar dar conta de explicar. Conflito social relaciona a Karl Marx. A gente vai falar muito de Marx na sociologia. Tá? Ele vai ser uma grande influência na sociologia contemporânea. Bom, então, Marx ele faz a seguinte pergunta: quem está se beneficiando? Qual é a fonte dos conflitos entre os grupos? Como isso pode ser resolvido? Aí ele elabora diversas questões, né? Seus argumentos seguem o seguinte: a sociedade é composta de grupos distintos que perseguem os próprios interesses. As relações sociais se caracterizam por desigualdades e lutas. A gente vai falar isso da luta de classes, dos interesses das classes antagônicas, beleza? Interacionalismo simbólico, Max Weber, e George Herbert Mead. A sociedade e as instituições são frutos de interações interpessoais, face a face, cotidianas. Aí aqui a pergunta: qual é o sentido que as pessoas dizem e fazem? Teoria da ação social, novamente, Max Weber. As estruturas sociais são criadas por meio das ações individuais e das interações. Qual é o sentido da ação social dos indivíduos em sociedade? Como as relações interindividuais explicam os grandes problemas da sociedade. Então, a gente vai trabalhar ao longo do curso de Sociologia o pensamento desses autores aqui. Mas aí eu só estou mostrando aqui que são os paradigmas, e os argumentos que eles vão tentando justificar as suas teorias. Beleza, gente? Por hoje é só. Grande abraço. Tchau, tchau. Até semana que vem.